Lições de Éfeso, uma igreja caída. Nós estamos vendo as Escrituras agora que fazem parte de tudo que aconteceu em Atos 19, na cidade de Éfeso, quando Paulo voltou com uma estratégia do Senhor que resultou no que eu chamo Pentecostes no meio dos gentios. Algo singular na vida de Paulo, precedido por uma busca desesperada da parte dele para entender o que está dando errado. E agora nós estamos chegando em 1ª, 2ª e 3ª João. E eu queria que você pausasse o vídeo, mais uma vez, para fazer a leitura de 1ª, 2ª e 3ª João. Essas cartas foram escritas em torno de 100 depois de Cristo. Provavelmente escritas depois do livro de Apocalipse, quando João estava em Éfeso, trabalhando com a igreja para edificar e abrir igrejas dentro do Império Romano, ali na Ásia Menor. Vai fazer a leitura e volta aqui para a gente continuar. E aí, gostou da leitura? Com isso, você já observou uma série de coisas que João está tendo que lidar. Inclusive, ele fala do anticristo. Olha só, ele fala sobre a unção do Espírito Santo. Ele fala sobre Deus sendo Pai. Ele fala sobre batalha espiritual. Ele fala sobre Jesus sendo aquele que veio desfazer as obras do diabo. Em 3:8, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, a partir de pecado e estendendo para enfermidade, endemoniamento, morte, lepra. Justamente as coisas que Jesus ministrava cura. Eu queria que você entendesse comigo e pensasse. Vamos raciocinar um pouquinho aqui. Nós estamos em 100, mais ou menos, depois de Cristo. Isso significa que Jesus ressuscita com 33, em 33, 34. Daí chega o momento de Pentecostes, já naquele primeiro ano. Jesus foi crucificado na Páscoa, ele ressuscitou, primícias, 50 dias depois, ele batiza a igreja com o Espírito Santo em Pentecostes. Então, naquele mesmo ano, seja 33, 34, nasce a igreja que então dá continuidade à missão do Messias. Paulo, quando ele chega em Éfeso, está mais ou menos 55, 58, por aí. E aí nós estamos falando de 45 a 60 anos depois. João, o mais velho dos apóstolos originais, que sobreviveu todos, né? Ele ultrapassou todos, ele ficou por último. Tá? Ele está na igreja em Éfeso e ele tem que escrever essas cartas. Mas perceba comigo uma coisa. João, parece que ele está refazendo as bases. Quando Jesus fala de levar o evangelho, que a missão precisa ir de Jerusalém até os confins da terra, isso significa um avanço geográfico de cidade em cidade, região em região, nação em nação, continente em continente, até chegar aos confins da terra. E se isso significa geográfico, para chegar lá tem um tempo para chegar, então há um avanço também temporal. Isso precisa ser renovado de geração em geração. E eu estou querendo mostrar aqui que eu entendo que 1ª, 2ª e 3ª João é justamente a renovação de tudo isso para, vamos dizer, a 3ª, talvez 4ª geração da igreja.
É muito importante a gente entender esse contexto, porque cada geração que passa, se chegou à maturidade, ótimo, se não chegou, ai. Então essa geração tem que ultrapassar uma coisa que não vivia. E é nisso que eu vejo os avivamentos dos anos do século XX. O Senhor, no século XX, renovou a missão do Messias no nosso meio de uma forma tremenda, mas em quase tudo foi parcial. Em Azusa havia um ditado: em Azusa todos são curados. Mas nos ministérios de evangelistas que tinham ministério de cura, não era todo mundo. Em outros ministérios não tem sido todo mundo, como no ministério do Messias. À medida da estatura, da plenitude do Messias. Em Azusa parece que sim. Isso dentro de mim talvez seja difícil para alguns, mas para mim eu estou clamando por essa plenitude. Eu só quero observar com vocês uma coisa que João ele tem que lidar. Ele tem que falar para essa nova geração sobre o pecado. E eu acho que eu estou atento para isso porque parece que eu estou precisando falar isso também. Já nos meus anos avançados, né? Eu estou precisando relembrar. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. João está precisando estabelecer as bases de novo com novas gerações. Pessoas que nasceram precisam ouvir o que foi falado lá atrás, isso no meio dos gentios. Em Israel eles tinham essa prática. Foi ensinado na família a inculcar na cabeça da criança todas as bases de fé, de ensino, do Torá, dos primeiros 5 livros da Bíblia. E com isso, os pais tinham a incumbência da parte de Deus de educar os seus filhos em casa. Escola é outra coisa. No início, tudo em casa. Tudo em casa. Então, os pais tinham que viver aquilo, ser um exemplo, os filhos imitavam e os pais ensinavam a palavra do Senhor para os filhos saberem o porquê e o que estava por trás. Agora, João, um judeu, na sua velhice, ele tem visto Cristo, ele teve a experiência única de ser arrebatado e escrever o livro de Apocalipse. Agora ele está tendo que, como se fosse voltar com os pés na terra e lidar com uma geração que ainda está iniciando. E ele tem que começar com o início, que é novo nascimento, arrependimento do pecado, vida digna. Ele fala muito sobre isso nas suas cartas. Ele lida com a questão do anticristo, ele lida com as questões das obras do diabo, e eu sei com isso que ele está se referindo justamente à questão de enfermidade, de endemoniamento, de morte e de lepra. Então, é importante a gente entender que isso precisa acontecer de geração em geração. De geração em geração. E nós podemos ver isso nas cartas de João. A gente podia destrinchar muito mais. E se você agora voltar a fazer essa leitura, não somente das cartas de João, mas agora as outras que eu já mencionei, desde Isaías 61, aí tudo isso vai alinhando. E você vai olhar isso à luz da missão do Messias, que foi a primeira coisa estabelecida. E nós vamos dar continuidade no próximo vídeo.